Olá, vamos continuar a nossa aula, já que a gente tratou dos parâmetros Z na aula anterior, e nessa aula agora nós vamos dar uma olhadinha rapidinha a respeito do que são os parâmetros híbridos. Da mesma forma que nós fizemos nos parâmetros Z, nós vamos dar uma verificada nisso, considerando um exemplozinho simples. Tá? O nosso exemplo é aquele que, na verdade, os parâmetros híbridos são mais empregados. Tá? Uma coisa bastante conhecida. Agora vocês vão pegar um transistor, o velho transistor na configuração emissor comum. O nosso transistorzinho na configuração emissor comum é alguma coisa assim. O emissor está à terra, tá? Nós temos um coletor, uma base, onde o sinal normalmente entra, normalmente, não necessariamente, tá? E o emissor aterrado. Tá? Então aqui no transistor aparece aqui a tensão coletor-emissor, desde que se aplique uma tensão base-emissor. E que se mantenha, né, de alguma maneira, uma corrente no coletor aqui. Tá? A gente mantiver essa corrente no coletor, né, vai aparecer a tensão aplicada aqui, vai surgir uma corrente de base, né, e isso faz com que surja uma corrente coletor-emissor, tá, que é controlada. Então aqui está o coletor, aqui está o nosso emissor e aqui está a base, tá? Que é controlada pela tensão aplicada VBE. Bueno, o nosso problema é criar o que a gente chama de modelo de pequenos sinais, ou modelo linear para esse transistor. O que significa isso? Que desde que o nosso sinal não varie tanto na entrada, a gente fica numa região do transistor que ele mais ou menos se comporta como um sistema linear, que não é verdade se a região for muito grande. Então a gente não pode variar muito o VBE, a gente não pode variar muito a corrente, senão ele vai sair da região linear. Esse é o modelo de pequenos sinais. O modelo de pequenos sinais, se vocês desenharem ele é uma coisa assim. Nós temos uma impedância de entrada que a gente costuma chamar de HIE, do emissor comum. Tá? Nós estamos só no modelinho do emissor comum. Nós temos uma fonte de tensão aqui, que é controlada, uma fonte de tensão controlada que é HRE, controlada pela tensão da saída, VCE. Tá? Tem que botar ela assim, a gente pode botar ela alternada aqui assim. Tá? Aqui está a nossa base. Nosso emissor está à terra, então o nosso emissor é o ponto comum. Então aqui está o nosso emissor. Já na saída, ou no lado do coletor do transistor, a gente tem o coletor aqui, que está o coletor. E temos uma fonte de corrente, controlada também, com o famoso HFE, que é aquele que vai virar o beta, mas não vira o beta, porque o beta é grandes sinais, o HFE é pequenos sinais. Nós temos o HFE aqui. Só que ele é HFE vezes a corrente IB, ou seja, uma fonte de corrente, tá, controlada. Se a gente olhar isso aqui deste lado aqui, a gente vai ter que enxergar uma impedância, muito pequeno. Ou, na verdade, uma admitância, que é o HOE, que é a admitância, né, do emissor comum na saída, output. Tá? Esse é o ganho direto do nosso transistor. Esse é o ganho reverso, que é em função da saída. E essa aqui é a impedância de entrada dele, ou seja, quando a gente olha o nosso transistor daqui, mata a fonte, encontra essa impedância de entrada. Quando a gente olha aqui, a gente encontra essa admitância de saída. Tá?
Ora, isso aqui é o mesmo que representar o transistor para uma caixa, onde a gente tem uma matrizinha HIE, HRE, HFE e HOE. Tá? Então, o ganho reverso de tensão, o ganho direto de tensão. Desculpa, o ganho direto de corrente. Tá? A impedância de entrada e a admitância de saída do transistor nessa nossa matriz. Ora, aqui significa que o nosso vetorzinho aqui de entrada é, na verdade, VBE e IC. Então, nós estamos construindo aqui um quadripolo, né? Um dispositivo de duas portas. Tá? Vou botar assim que não está errado. Tá? Nós estamos construindo um quadripolo e esse nosso quadripolo é híbrido. Por quê? Porque as variáveis dependentes aqui são de grandezas diferentes, uma é tensão e outra é corrente. Tá? E, obviamente, aqui elas são multiplicadas por IB e VCE. Tá? Claro que isso aqui pode ser totalmente, se for considerado que isso aqui é um dispositivo assim, uma caixa preta, que a gente aplica a tensão V1 aqui e obtém aplicar a tensão V1, né? E obtém a corrente 2 ou a tensão V2 que vem lá da corrente 1, tá? Esses nossos parâmetros híbridos é simplesmente H1, H12, H21 e H22. Tá? Então são parâmetros que trabalham com correntes e tensões, ou seja, a tensão V1, vamos escrever os parâmetros aqui em vermelho, tá? A tensão V1 é igual a H1 e 1 mais H12 V2 e a corrente I2 vai ser igual a H21 e 1 mais H22 V2. Então, esses aqui seriam os parâmetros híbridos para qualquer dispositivo. Esses aqui são os parâmetros híbridos para o nosso transistor. Vocês também conhecem os parâmetros híbridos, né? Não para configuração emissor comum, mas para configuração coletor comum e para configuração base comum, e a gente só troca essas letrinhas aqui. Tá, isso é eletrônica. Mas isso é um modelo. E isso é um modelo de duas portas. O outro modelo que nós tínhamos então antes, tá? Era o modelo dos parâmetros E ou dos parâmetros I, tá? Onde nós tínhamos, né? Isso aqui são os parâmetros H, né? Na minúsculo. E aqui são os parâmetros E, onde a gente tinha lá que V1 é Z1 e 1 mais Z12 e 2 e V2 é Z21 e 1 mais Z22 e 2. Tá, então por que a gente não usa esses parâmetros em micro-ondas? Tá? Ou em frequências muito elevadas, em radiofrequência? Pelo simples motivo que acima de algumas frequências, 1, 2 GHz, tá? É praticamente impossível medir tensões e correntes. Em certas frequências, um pedaço, por exemplo, a perna de um transistor, para vocês terem uma ideia, a perninha de um transistor que tem 1 milímetro, tá? Um transistorzinho com as perninhas, a perna dele tem 0,6 nanohenry de indutância. Só a perna do transistor. Indutância parasita.
Só que esse 0,6 nanohenry dá uma reatância muito elevada, tá? Dá um XL muito elevado, tá? Em frequências de 2, 3, 4 GB. Vocês imaginam, se uma perna de transistor tem isso, uma ponteira de osciloscópio vai ter o quê? Tá? Vai ficar bastante complicado de vocês conseguirem fazer qualquer medida de tensão. Pior ainda de corrente, tá? Que tem que medir uma queda de tensão em alguma coisa. Tá? Então não tem como o nosso instrumento não interferir de uma maneira destrutiva no nosso sinal de alta frequência. Então a gente é obrigado a tratar essa coisa do modelo de pequenos sinais ou do modelo de qualquer, nem até grandes sinais, do modelo para qualquer dispositivo de uma outra forma. Tá? E a forma que se atua é tratando o dispositivo de duas portas, agora como um quadripolo que trata com potências. Potências de ondas eletromagnéticas ou de sinal eletromagnético numa linha de transmissão que incidem dentro do nosso quadripolo. Então o que se vai fazer é desenvolver um modelo com vocês que seja capaz de tratar isso da seguinte maneira. Então, ao invés de trabalhar com tensões, e correntes, o que nós vamos trabalhar no nosso quadripolo ou no nosso dispositivo de duas portas é com potências e potências de ondas. Nós vamos injetar uma onda eletromagnética, tá? E essa onda eletromagnética a gente sabe vai eventualmente refletir uma parte e uma parte dela vai se transmitir para o outro lado. E vice-versa, se vocês injetarem uma onda no outro lado, uma parte se transmite e outra parte reflete e vai ficar nesse mesmo ponto. Esse é o tratamento dos parâmetros de espalhamento. O que nós estamos verificando é como se dá o espalhamento dessas ondas eletromagnéticas, ainda que num dispositivo discreto, tá? Mesmo que não seja num dispositivo comum. Tá? Então, os nossos problemas, isso tudo vai resolver os nossos problemas. Tanto o problema de medida, porque agora a nossa medida se trata de medir potência, tá? E potência em onda eletromagnética pode ser medida com uma coisa tão simples quanto injetando o sinal de vocês aqui, tá? Num cabo coaxial, e lá no fim do cabo coaxial vocês colocam um transistor. Ou seja, um resistor que ao receber esse sinal esquenta. 50 ohms, ele não reflete nada, ele absorve todo o sinal de vocês e transforma em calor. E vocês medem a variação de temperatura e vocês sabem a potência que está sendo inserida nesse resistor. É mais complicada a medição? É, o procedimento é muito mais complicado. Tá? O instrumental é bem mais complicado. Mas infelizmente é o único jeito. A gente não tem como fazer medidas de tensões e correntes nesse tipo de frequência. Tá? A gente não consegue, simplesmente não dá precisão nenhuma, você não consegue saber nada. Mas modelar por potência, entre aspas, é isso que a gente está fazendo, tá? Permite que a gente consiga construir circuitos que funcionem, projetar circuitos que funcionem nessa faixa de frequência tão elevada. Tá? Mais alguma coisa a respeito disso? Tá? A gente não pode esquecer que esses também em frequências elevadas, tá? Os nossos dispositivos, tá? São distribuídos sempre, ou seja, a posição interessa e a fase vai interessar, e você vai ter que medir essa onda aqui não só em módulo, mas também em fase. Tá? E a gente não pode esquecer também que em altas frequências as coisas ainda têm uma tendência muito chata, que é a próxima área que a gente vai estudar, de irradiarem, tá? De haver irradiação. Então tá, na próxima aula a gente começa então o nosso pequeno estudo, tá? Sobre parâmetros de espalhamento. Então, vão acabar sendo 3 pequenas, agora a próxima não vai ser tão pequena, 3 pequenas aulas a respeito disso. Né? Para quem não me conhece, só repetindo que esse vídeo vai a público, eventualmente, eu sou o professor Sérgio Severo, do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Sul Rio Grandense, e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas do nosso curso.